Iniciando aí ao som de uma boa guitarra, né? Scorpions aí pra gente animar o começo do vídeo. Deixa eu abrir aqui a parte do OBS. Sem mais delongas, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vou gravar hoje um vídeo um pouco mais conceitual, explicarei um pouco sobre o testador de estratégias e alguns indicadores que a gente deve levar em consideração quando estiver executando nossos testes, né, e analisar o resultado deles para que a gente consiga montar nossa estratégia baseada na gestão de riscos com base no que o relatório do MetaTrader 5 e o 4 também, né, nos dá, né? Vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui a gente tem um relatório básico de uma estratégia rodada já finalizada no MetaTrader 5, né? Aqui a gente tem um relatório das operações, valor que foi investido, isso aqui tudo, todos esses dados aqui, vou explicar um a um para vocês, para que serve, para como funciona, como analisar, o que levar em consideração ou não, tá bom? Aqui é um gráfico das operações, essa é uma operação que eu fiz utilizando o nosso robô, que eu ainda não liberei, que é o Skytrend H26, eu fiz em parceria lá com o Alexandre Ferreira do voonabolsa.com, propaganda gratuita para o meu amigo, né? Esse é um robô que eu desenvolvi para ele e estou fazendo algumas otimizações, né? E estou usando aqui, nesse caso, estou fazendo um teste com milho futuro no M30. M30 é 30 minutos, né? Caso você não conheça, não entenda o que significa esses dados aqui, tem um vídeo que eu postei no canal explicando como funciona cada detalhe desses coisinhas que estão aqui embaixo. Você volta lá no meu canal e você assiste que você vai entender o que significa. Basicamente, para resumir, aqui é o robô, aqui é o ativo que a gente está operando, tempo gráfico, período de operação, né? Latência eu não estou utilizando, modelagem cada tique, depósito eu coloquei básico como R$10.000, né? Alavancagem para a gente aqui é indiferente, otimização desativado. Aqui nos parâmetros de entrada estão os parâmetros do robô, da estratégia. Essa estratégia ela já é pré-definida, é uma estratégia seguidora de tendência, né? E aqui eu botei para operar no modo compra e venda no ativo atual, que é o milho futuro, utilizando a média principal, a média de parâmetro de 16 períodos, e o método dele é linear. Essa aqui é ponderada por peso, não sei agora a tradução para português, mas é linear weighted, tá? E o volume utilizado, apenas um contrato, sem preço médio, sem nada. Deu sinal de compra, ele compra, deu sinal de venda, ele inverte a mão, tá bom? Aqui é o gráfico das operações, foram seguidos compra e venda, né? E aqui temos o relatório final, que são os resultados que o MetaTrader nos dá, né? Aqui ele dá a quantidade de histórico, a qualidade, né, dos ticks, quantidade de barras que foram negociadas, né, quantidade de barras que foram executadas nesse período. No caso a gente está rodando aqui no período do dia 1º de junho de 2017 até o dia 10 de fevereiro de 2020. Eu peguei uns dias antes de iniciar aquele circuit breaker, o período macabro aí de 2020 lá na nossa bolsa, tá bom? Mas esse histórico eu fiz uma otimização, né? E esse resultado aqui a gente encontra nesse item aqui, ó. Esse aqui foi o resultado final rodando do dia 2015 até 2020, até agora em dezembro de 2020. Foi um resultado muito bom. Quis pegar um resultado mais enxuto ali para que a gente pudesse analisar. Aqui deu um lucro de 50 mil, por exemplo. Nesse aqui já está dando apenas 25 mil de lucro, tá? Porque esse período pós-lockdown, pós-coronavírus, né, que foi ali na período de março, entrou uma tendência muito forte de alta. Isso aí acabou impulsionando muito, deu um resultado muito fora da curva baseado no histórico. Então eu peguei um período de 2017, desconsiderei 2016 porque ainda estava no começo, ali não tinha muito histórico. E 2017 até 2020 eu acho que é um período legal, são 20 meses, dá pra gente analisar muita coisa no gráfico de M30, ou seja, cada barra, a cada 30 minutos é executada uma barra, que a gente analisou 10.627 barras, é um histórico bem legal, já dá pra tu conseguir ter um parâmetro legal, né? Essa estratégia aqui não é uma estratégia que é muito vencedora em relação à taxa de acerto, que a gente vai explicar cada coisa. Ela acertou apenas 41% das operações, a maioria delas foi negativa, mas a nossa média de lucro é maior, porque a gente em média lucra R$209 e perde 90. Vou explicar um pouco mais agora o que é cada item desse daqui, tá? Fator de lucro, fator de recuperação, o rebaixamento máximo de capital líquido, o retorno esperado, que é o payoff, o famoso payoff,
vai analisar essa parte aqui de total de negociações, negociações com lucro, perdas, a média de ganho, média de perda, qual é o cenário que a gente deve analisar, ser otimista, pessimista, mediano. Aqui, ó, só para finalizar essa parte aqui do MetaTrader, né? Aqui está a entrada no horário. Esse aqui, o MetaTrader, ele é focado na bolsa mundial, que é o Forex, né, o mercado cambial, então que ele define os horários de abertura de acordo com as bolsas, né, a asiática, a europeia e a americana. Então aqui a gente trabalha basicamente em uma única delas, que eu acredito seja a americana, por causa do nosso fuso. As entradas por semana, a quantidade de operações por semana, esse aqui é uma média. Entradas por mês, a quantidade de operações que foram executadas por mês, né, no período. Lucros e perdas por mês, também a média de lucro, a média de perda em cada mês, janeiro, fevereiro, isso durante todo esse período. Por semana também, segunda, terça, quarta e quinta, ele faz esse resumo. E por horário, caso você queira filtrar um pouco mais sua operação, por exemplo, se eu quiser fazer um filtro aqui nessas operações, eu faria o seguinte: eu começaria a partir das 11, porque no período das 10 ele teve perda e no período das 9 também, e uma perda muito significativa. Então seria interessante a gente filtrar o horário, iniciando a partir das 11 horas aqui, que é quando tem o maior lucro, finalizando às 17 no final do pregão. Porém, essa estratégia, da forma como eu rodei, ela não tem intervalo, ela é uma estratégia que não é de day trade, ela é de swing trade. Eu faço a operação e eu só saio da operação quando o sinal reverter, independente do dia que eu entrei. Se eu entrei hoje e sair daqui a uma semana, não importa, para mim eu vou ficar posicionado, tá bom? É uma estratégia diferente das outras que a gente estava analisando aqui. Aí que tem a correlação de lucros, a média de ganhos fica por aqui, de perdas. Aí isso aqui é um dado mais estatístico que não precisa levar tanto em consideração, tá bom? O gráfico da operação, iniciando aqui no dia 1 de junho, foi ganhando, perdendo. Esses períodos aqui, ó, de queda, né? Quando a média, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Acabou que eu fiquei ruim aqui, não consigo visualizar. Deixa eu trazer para cá, beleza. Ó, esse período aqui, ó, se o cara tivesse entrado nesse exato momento, né, ele entraria no pior cenário na teoria, né, porque ele já entraria e pegaria uma queda aqui. Então ele teria aqui um prejuízo antes de começar a ganhar, começar a surfar esse movimento de alta todo aqui, tá? Já tem cliente, já tem cara, né, que ele é sortudo e ele entra exatamente aqui, ó. Ele entra nesse ponto, então ele já chega ganhando e já vem surfando o movimento todo. Isso aqui é um item que eu vou postar lá, que existem dois tipos de clientes, já vou adiantar para vocês. É o cliente que ele entra, perde, depois retoma e começa a ganhar. E tem aquele cara que começa ganhando, depois perde e depois volta a ganhar. Um cara que entrou logo no começo, ó, ele ganhou, depois ele perdeu, depois ele continuou a curva de ganhos. Você vai ver que essa estratégia aqui ficou uma estratégia muito boa. Porque ela tem ganho, unificou os ganhos e as perdas, e no final aqui a curva dela ela é bem legal, ela é íngreme. Tem um período aqui que ele ficou um pouco congestionado, né? Ficou aqui meio que lateral durante aqui março de 2018 até março de 2019, ou seja, passou mais ou menos um ano um pouco lateral aqui. Então esse 2018 até 2019 foi um ano que não foi tão bom. Ele até teve lucro, né, mas ele ficou nessa caixinha aqui, ó. Ele não teve um lucro muito considerado em relação a 2017, que foi um ano muito bom, e principalmente 2019/2020 aqui, que também foi um resultado bem legal, bem expressivo, tá bom? Agora, finalizando aqui, vamos lá para a parte deixa eu abrir aqui meu mapa mental para conseguir trazer para vocês essas informações. Basicamente é o seguinte: esse vídeo eu vou tentar ser mais assim, esqueci o termo agora, eu perdi o termo, eu vou tentar ser um pouco mais explicativo, trazer um pouco mais conceitual, essa é a palavra. Vou trazer um pouco mais de conceito para que vocês consigam imaginar e entender como é que funciona essa análise, como é que tu faz essa modelagem de risco, né? E como é que tu vai conseguir extrair as informações do backtest para que tu consiga modelar teu risco da maneira correta, de acordo com o teu perfil. Não existe robô agressivo, robô conservador, robô moderado. Existe a estratégia de quem está operando de acordo com o capital alocado, a forma como ele modelou aquela gestão, que ela ficou uma gestão agressiva ou moderada ou muito conservadora. A gente vai chegar lá, daqui para o final do vídeo vocês vão entender exatamente isso que eu estou falando, tá bom? Basicamente aqui, ó, vou só filtrar rapidinho, vou trazer para vocês aqui o modelo de aprendizagem, tá? A gente vai passar pelo modelo de aprendizagem aqui rapidamente. Existem basicamente 4 modelos de aprendizagem, tá? A incompetência inconsciente, a incompetência consciente, deixa eu baixar um pouco o áudio aqui da guitarra que eu me empolguei um pouco. A incompetência consciente e a competência
Cadê? Deixa eu voltar. Tá. Incompetência inconsciente, incompetência consciente, a competência consciente é a competência inconsciente. É confuso. Você vai entender o conceito. O que é a incompetência inconsciente? É o cara iniciante que está chegando agora, ele acha que ele sabe o que está fazendo, ele acha que vai estar dominando, ele simplesmente assim, ó, vamos fazer essa relação do trader, do cara que está operando na bolsa, com um cara que vai dirigir um carro. Essa analogia para mim é a melhor que tem. O que é uma incompetência inconsciente? É o cara que está sempre do lado do passageiro e ele sempre vê alguém dirigindo e fala, isso aí é tranquilo, quando eu quiser dirigir eu consigo. Ele viu alguém dirigindo, ele vê os movimentos, vê o que a pessoa faz, ele acha que também vai conseguir. Só que ele é a pessoa que é o seu, ele não sabe que não sabe. Ele tá ali, ele acha que sabe alguma coisa, mas ele não sabe ainda que não sabe, tá? Depois vem a incompetência consciente. Incompetência consciente. Ou seja, é a primeira vez que o cara senta no banco do motorista, né? Fazer a correlação, né? O cara abriu o home broker pela primeira vez, vê um monte de... Imagina, o cara abriu o MetaTrader agora, começa a apitar, fazer avisos sonoros, começa a acender umas luzes, começa a piscar, o gráfico começa a mexer, abre 3, 5 janelas, o cara vai ficar louco. Muita coisa. Se o cara abrir o home broker também, um monte de informação, é coisa piscando, é número pra lá, vermelho, verde, o cara fica doido. São muitas coisas pra ele mexer. É igual tu chegar no piloto, sentar no cockpit de uma aeronave, é um monte de botão, tu não sabe pra onde tu aperta. Não sabe o que vai fazer cada coisa. Então, naquele momento, ele começa a perceber que ele realmente não sabe. Então, ele chega naquele nível de consciência que ele sabe que não sabe. Ele fala, pô, peraí, eu não sei o que eu tô fazendo. Às vezes ele até aperta, às vezes ele ganha. Eu conheço algumas pessoas que chegam assim, começa, vai mexendo, cutuca dali, compra, vende, isso aqui, no final dá um lucro e, pô, eu acho que sabe, mas ele no final não sabe porra nenhuma. Então ele senta lá na cadeira, abre o MetaTrader, ele fica perdido, não sabe o que faz. Aí ele percebe que ele não sabe, ele sabe que não sabe, ele teve aquela consciência de que ele é incompetente. Ele foi, pô, tenho que aprender. Onde eu vou buscar informação? Com quem eu aprendo? Onde é que eu busco? Ele começa a estudar. Aí ele vai para, depois de um tempo estudando, fazendo aquilo ali tudo, ele vai para competência consciente. O que é isso? Ele começa a fazer aquelas aulas, já fez as aulas teóricas, já viu mais ou menos como funciona, ele já está começando a fazer as aulas práticas, né, na autoescola, já está começando a dirigir ali, já está se ajustando direitinho, já está andando na rua, né, o cara que está do lado dele lá, o instrutor, ele já está dando algumas informações, mas ele já está deixando o cara mais solto, ele já abriu o MetaTrader, já sabe o que funciona, já sabe selecionar o ativo, fazer o login, já sabe comprar, vender, colocar uma ordem pendente e tal, e já vai se ajustando ali, ele está começando a entender como é que funciona a parada, ele já está naquele nível que ele sabe, ele já sabe algumas coisas, já consegue mexer, já vai fazendo ali tudo meio que meio robotizado, mas ele já sabe o que está fazendo. No último caso, é a competência inconsciente. Esse nível aqui, quando eu comecei a estudar, eu achei que eu nunca ia chegar nesse ponto. É aquele momento que o pessoal fala, tem que ter muito tempo de tela, tu tem que estudar pra caramba, tu tem que ficar o dia todo olhando pra tela, estudando, traçando linha, gráfico, mexendo com um monte de indicadores. Eu fiquei, pô, acho que eu nunca vou chegar nisso. Quanto tempo demora? Os caras, demora 2 anos, 3 anos, 5 anos, tem cara que passa 10 anos e nunca chegou nesse nível, porque... Aí eu falei, pô, então beleza, eu vou começar. Fui seguindo toda essa cadeia, fui me aprimorando e, cara, desde 2018 que minha vida se resume a tentar entender como é que funciona o mercado, estudando, lendo muitos livros, assistindo várias dezenas, centenas de horas de YouTube, de vários canais. Os gringos então nem se fala, já vi muito de cripto, de forex, muita coisa. É igual quando tu começa a dirigir muito tempo, tu começa a fazer a tua primeira viagem estadual, pega BR a primeira vez, tu começa a sair de casa com mais frequência, ir pro trabalho, para um cursinho, para casa da namorada, do namorado, para algum lugar, vai pro shopping, volta, vai no centro e volta. Aí tu começa a ganhar o que? Experiência, tu já vai chegando naquela prática ali que tu começa a chegar nesse nível de competência inconsciente. Qual o resuminho que eu fiz? Dirige há vários anos. Imagina esse cenário, o cara dirige há vários anos, tá atrasado, ele entra no carro, regula o banco do carro, coloca o 5, ajusta o retrovisor, abre o portão, vê se o cachorro tá, já ligou o carro, bota a marcha ré, sai do carro, fecha o portão e sai de casa, tudo isso falando no telefone, não, já tô indo, beleza, que eu tô atrasado, tal, não sei o que, ajusta o banco, puxa o 5, ele foi embora. Quando ele menos esperou, chegou onde ele queria chegar, chegou no trabalho, chegou no shopping, chegou em algum lugar. Mesma coisa é o trader, ele chega aqui, ele bate a tela aqui no gráfico, ele já começa, já ajusta aqui, já bota cor, fundo, tempo gráfico, já bota os indicadores dele, já vai tudo automático, quando ele vê, ele já, aqui eu já entendi, aqui vai ser uma compra, uma baixa, aqui tem um suporte, uma resistência, LTA, LTB, ele bate o olho, ele já sabe. Ele chegou no nível que ele já nem sabe que sabe mais, ele já está no automático. Ele simplesmente entra no carro, regula e sai. Ele chega, bate aqui no MetaTrader, der um MetaTrader com em 5 minutos ele está com tudo que ele precisa para operar da forma como ele gosta de operar.
Por que eu quis falar nisso aqui? Isso aqui é muito importante, isso aqui vai estar dentro do curso lá depois, esse é só um adendo que eu fiz, para que você consiga imaginar, consiga perceber qual nível que você está aqui dentro. Você sabe que sabe, não sabe? Qual o nível de consciência e competência que você está? É interessante você saber onde você está para que você consiga começar a seguir o seu caminho, consiga ganhar sua independência até chegar nessa competência inconsciente, tá bom? Foi só um adendo aqui, demorei uns 5 minutos, mas isso é interessante. Isso aqui vai valer para cá, ó. Existem alguns tipos de estratégia que a gente deve utilizar lá no nosso MetaTrader. Agora já saiu desse conceito mais, agora vamos trazer já para o MetaTrader, trazer mais para as informações. Existem basicamente 3 modelos de operações, tipo de estratégias que a gente vai seguir. Estratégia Scalper, que é lá, abre e fecha rapidinho, tu entra e sai rápido, às vezes no mesmo candle, segundos, né? Tem a estratégia Day Trade, que tu entra e sai no mesmo dia, compra de manhã, vende de tarde ou à noite, ou compra e vende no manhã mesmo, mas tem que ser dentro do mesmo dia, não pode ficar de um dia para o outro. E existe a estratégia Swing Trade, que ela tu compra num dia e vende depois lá na frente. Existe outro modelo aqui de estratégia, mais 2, né, que eu não botei de propósito, que são os HFTs, e tem também os Position Trader. Position Trader, tá? Qual a diferença? Position Trader é aquele cara que é também conhecido como Buy and Hold, é o cara que compra para demorar 1 ano, 5 anos, lá na frente, que ele vai pensar em se desfazer quando tiver um lucro muito bom, ou bater o stop antes. O cara nem pensa em stop, ele compra, por exemplo, mais em ações. Compra ação e deixa lá, vira sócio e não pensa em vender. É o Position ou Buy and Hold, é o cara que compra e segura, vira o sócio e não quer mais se mexer naquele papel. Comprou, já era, não mexe mais. Existe o HFT, que é o High Frequency Trading, que é do inglês, que são operações de alta frequência. Isso aqui é para nível institucional. A gente que é do mercado comum, a gente não tem acesso a isso. As pessoas acham que consegue com um robô aqui no MetaTrader fazer isso, mas não existe. A gente vai competir mais por latência do que competir mesmo por valor, né? Competir mesmo lá pelo book. Aqui esse HFT geralmente são máquinas poderosíssimas que são plugadas direto na bolsa, então o nível lá de latência é praticamente zero, é conectado direto na bolsa, então ele consegue operar muito rápido, fazer compras e vendas com volume absurdo, está fora do nosso alcance. Por isso que eu nem coloquei, mas eu estou destacando aqui agora para que vocês pelo menos entendam, caso vocês ouçam falar no futuro, esse aqui. Para o MetaTrader é o seguinte, quanto mais tempo tu demorar, quanto mais barras ele demorar numa operação, mais próximo da realidade esse teste desse resultado vai te trazer. Numa estratégia Scalper, que tu entra e sai rápido, às vezes dentro do mesmo candle, os resultados não são muito precisos. Então se tu está fazendo um Scalper, o cara bate e volta, ele volta para um Scalper, o resultado na vida real já não vai ser tão próximo do resultado que tu vai ter no que tu teve no teste. Por quê? Entra e sai muito rápido. O candle, a variação do candle, né, abertura, fechamento, máximas e mínimas, que é o que forma um candle, no MetaTrader ele é simulado, ele não é exatamente como aconteceu na vida real. Ele faz uma simulação para ficar bem próximo, mas ele não é próximo, ele não é real. Então aquele resultado, se for uma estratégia scalping que for muito rápida, tu vai ser impactado por essa simulação. Então é interessante que, se for um scalp, poucos pontos, entrada e saída muito rápida, é bom tu ter cuidado antes de tu botar o teu dinheiro na conta real, roda numa demo depois, vê se está realmente batendo com os testes, depois tu bota um capital mínimo ali para que tu consiga só sentir se aquele resultado está batendo com o resultado do backtest, tá bom? Estratégia Day Trader que tu já demora um pouco mais e tal, aí tu já consegue ter um resultado um pouco melhor, tá bom? Foi só esse adendo aqui para os tipos de estratégia. E aqui vamos o seguinte, agora a gente vai entrar num conceito mais pesado. Estamos com 18 minutos de vídeo. Esse vídeo aqui tem a intenção de ser o mais resumido, mais enxuto, para que eu consiga te dar o máximo de informações, que tu consiga já ter uma visão para quando tu fizer um backtest, tu começar a analisar as tuas estratégias e os teus resultados, tu consiga mensurar se aquilo ali tá bom, tá ruim, se tá legal ou não, e tu consiga já fazer a modelagem de risco, tá bom? Senta aí a cadeira, respira, bebe um pouco d'água, vamos embora. Indicadores de backtest. Aqui no relatório, a gente viu vários itens, né? Vários parâmetros aqui. A gente tem retorno esperado, fator de lucro, recuperação, depósito inicial, lucro bruto, perda bruta, lucro líquido. Muita gente aqui fica paranoica. Porra, eu não sei nada disso aqui, pra mim é tudo em aramaico, eu não sei de porra nenhuma. Vamos lá. Lucro líquido. Lucro líquido, quanto maior, melhor. O que é o lucro líquido? Pô, vou até botar a tela aqui um pouco de lado e vou trazer aqui para a gente fazer um comparativo em tela em tempo real. O que é o lucro líquido? Basicamente,
é o lucro bruto menos a perda bruta. Isso aqui, ó. Quanto de fato tu lucrou? Tu teve um lucro de 100 mil, mas tu teve uma perda nesse período também de 50, teu lucro bruto, teu lucro líquido é de 50 mil. Ou seja, é aquilo que tu conseguiu botar na tua carteira. Quanto maior, melhor. Isso é óbvio. Se tu ganhou muito e perdeu pouco, tu teve um lucro líquido maior. Tá bom? Fator de lucro. Aí aqui já começa um conceito um pouco mais pesado. Vamos entender. Fator de lucro é esse item aqui. Fator de lucro é a capacidade que a estratégia tem de ser lucrativa. O que é esse fator de lucro? É o lucro bruto dividido pela perda bruta. Então, se tu pegar 66.123 dividir por isso aqui, vai dar 1,61. A ideia é essa aqui, ó, deve ser sempre maior do que 1, porque tu deve ter lucro. Se for menor do que 1 é porque tua perda foi maior do que teu lucro. Então, sempre tem que ser maior do que 1 e de preferência 1,5 maior do que 1,5, ou seja, tu lucrou 50% mais do que tu perdeu. Basicamente é isso aqui. Essa estratégia que a gente fez, estou com lucro de 1,61. Passou. Beleza? Fator de recuperação. Vou tirar um print disso aqui depois. Vou jogar lá no grupo de clientes. Se brincar, eu ponho até lá no Drive depois esse mapa mental aqui para que vocês consigam filtrar, tá? E tem uma tabela aqui que eu vou jogar lá também. Ó, fator de recuperação. Fator de recuperação é o seguinte. É esse item aqui, ó. Fator de recuperação é a relação entre o lucro que a gente teve e o DD Max. O que é DD? DD é esse rebaixamento máximo, ou seja, é o drawdown, é a perda que ele teve, né? A gente chama de rebaixamento, de perda, de drawdown, é isso aqui. Então, qual foi o maior perda que ele teve no período? Foi isso aqui. Se você pegar a relação do lucro entre e o DD máximo, ou seja, máximo de perda, o máximo negativo que ele ficou na conta, vai dar um valor. Ele reflete o risco tomado para se obter lucro, ou seja, quanto de risco que eu gastei para ter lucro naquela operação. Então o ideal é que seja sempre maior do que 3. Nesse resultado aqui, esses valores aqui, tá, são baseados em históricos, em analítica, em muita gente que já trabalha no mercado, que faz essas análises, faz gestão de risco, institucionais, todos eles usam esses dados aqui. Então estou trazendo para vocês só o ouro aqui, o pote de ouro. Esses valores são realmente importantes, tá bom? Deve ser maior do que 3. A gente teve um fator de recuperação 11,49. Pô, muito bom. Quanto maior, melhor. Depois a gente vai para o outro muito chamado, muito falado, né, muito cobiçado, chamado payoff, que a gente também pode analisar aqui ele como retorno esperado. Tá aqui, o retorno esperado. Quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor. Só não pode ser negativo. É a média dos ganhos dividido pela média das perdas. Simples assim. Tu vai pegar a média de ganho, que é essa média aqui, ó, média de ganho, 209 dividido pela média de perda, 90 e pouco, vai dar 33. Se tu abrir a calculadora aqui agora, 209,25 dividido por 91,6. Deu 2 pontos, eu fiz alguma cagada aqui. Média de ganho dividido pela média de perda. Vamos lá. Ah não, aqui é a média dos ganhos consecutivos. Vamos abrir aqui. É um cálculo um pouco mais extenso. Eu falhei nesse ponto. Vamos lá. A gente vai pegar a quantidade de trades, de operações que teve no lucro, dividir pela quantidade total, vai multiplicar pelo lucro total dividido pelos trades com lucro, menos o trade com perda total de trade, vezes perda total, para lá. Esse é o cálculo, beleza? Esse payoff aqui é um cálculo meio confuso, mas é interessante. Um exemplo, tá? A gente teve uma média de lucro de 5 operações com R$200. Então teve R$1.000 dividido por 5, né? R$1.000 dividido por 5 deu R$200. A média de prejuízos foi 5 operações dando R$100 de prejuízo. Então a gente teve 500 dividido por 5, teve uma média de R$100 por operação. Então a média de lucro foi 200, a média de perda foi 100. Então no total a gente teve um payoff de 200 dividido por 100, payoff de 2. Tá legal, beleza? Só não pode ser negativo, tá bom? E quanto maior, melhor. A gente teve um payoff aqui de 33, porra, bom pra caramba. Então vamos lá, essa estratégia está começando a se demonstrar que ela tá boa. Taxa de acerto, vai depender do payoff. Quanto maior o teu payoff, melhor. A taxa de acerto aqui, ó, nesse caso é de 40%. Então, para eu ter lucro, vamos supor que seja 50%, eu tenho uma estratégia que faz o payoff dela é 1. Então, se eu tenho uma taxa de acerto de 50%, ou seja, eu ganho e perco na mesma proporção. Se eu arriscar 10 vezes, se eu fizer 10 operações, eu ganho 5, perco 5 na proporção. Meu payoff é de 1, ou seja, eu ganho a mesma coisa que eu perco, essa estratégia vai ficar 0. Né? Minha taxa de acerto tem que ser acima de 50% para que eu consiga ter lucro com payoff de 1. Com payoff de 2, eu já consigo reduzir a quantidade de acertos, porque eu ganho mais quando eu perco do que quando eu perco. Então, quanto maior o teu payoff, menor pode ser a tua taxa de acerto, para que tu consiga ter lucro naquela operação. Tá? Então, operações com lucro dividido pela quantidade de operações. Aqui a gente teve uma taxa de acerto de 41%, 41,42%.
Nosso payoff é muito alto, então por isso que a gente ainda teve um lucro. E agora vamos para o drawdown, que é a perda máxima. Quanto menor, melhor. Lógico, se tu perdeu menos, a tendência é que tu ganhe mais. Drawdown geralmente ele é representado aqui em alguns cenários. Pode ser no rebaixamento máximo do saldo, ou seja, quando ele realmente perde a operação, então teu saldo vai caindo. Mas existe aquele caso do rebaixamento máximo do capital líquido, ou seja, a operação ela ficou negativa, mas tu não encerrou ela e depois ela voltou e ficou no lucro. Esse valor que tu ficou negativo também tem que ser considerado como um rebaixamento, porque se tu não tivesse saldo, não tivesse margem ali, tu seria fechado pela mesa, tu teria tomado margem call, que a gente chama, chamada de margem, a corretora iria fechar a tua operação, tu teria prejuízo ali naquele momento, tá bom? Existem esses dois cenários, tem que analisar os dois, que às vezes tem as operações que realmente foi fechada no negativo, tem a operação que ficou negativo e depois voltou. Então tu faz essa análise aqui, tanto do rebaixamento máximo do saldo, deixa eu maximizar aqui, ó, do saldo, quanto do capital líquido, tá? Saldo é o valor que tu tem em conta, o capital líquido é o valor flutuante ali, o teu saldo mais o flutuante. Então às vezes teu flutuante ficou negativo, né? Então teu capital líquido desceu, mas tu não fechou a operação. Depois ela voltou pro lucro, saiu lá no lucro em algum momento aqui, então tu teve essa máxima aqui de rebaixamento do teu capital. Isso é interessante também tu analisar, tá bom? E aqui beleza, a gente chegou agora aqui dos indicadores, né? A gente aqui já passou por todos, fui bem rápido, só para que você consiga entender mais ou menos o que tem que ser. Então vamos lá, só para revisar aqui, vou deixar aqui aberto para que a gente consiga visualizar. O que é que tu tem que analisar, o que é que tu tem que levar em consideração? Lucro líquido, quanto maior, melhor, beleza? Fator de lucro, tem que ser, quanto maior, melhor, e tem que ser no mínimo 1,5. Às vezes 1,3 é legal, dependendo da estratégia, mas assim, ó, 1,5 para cima é a melhor coisa que tem. Fator de recuperação, acima de 3, muito bom, tá bom? Retorno esperado. O payoff aqui, quanto maior melhor, só não pode ser negativo, tá? E a taxa de acerto vai depender do teu payoff. Se tu tiver um payoff pequeno, tua taxa de acerto tem que ser mais alta, vice-versa. E o drawdown, quanto menor melhor. Beleza? Copiou essas informações aí, agora vamos para outros dados que também são importantes. Vou fechar isso aqui, foi mal a rota aí. E aqui é o seguinte, existem alguns tipos de clientes, né, que eu já estava falando, são dados importantes que tu deve analisar também na hora que tu for fazer essa gestão de risco, tá bom? Existem dois tipos de clientes. Quando ele começa a operar um robô, a usar um robô, ele pode perder primeiro e depois ganhar. Ou seja, ele entrou logo no começo e já pegou aquela curva de rebaixamento ali, e depois subiu e teve lucro. Já tem cliente que chegou, começou a ganhar, tomou rebaixamento, mas depois seguiu o lucro. Tá bom? Existem esses dois clientes. Lógico, se tu rodar um robô que só vai dar merda, tu vai entrar e vai perder e acabou. Tu não tem mais o ganho depois não. Beleza? Tem que analisar, porque às vezes tu entra na estratégia, tu começa a perder, aí o cara para, porra, não vou não, porque esse robô tá ruim. Mas se tá dentro das tuas estatísticas, dos relatórios que a gente fez, da gestão de risco, mantém. Porque se tá dentro das estatísticas, vai chegar um momento que tu vai começar a ganhar e tu vai retomar aquela curva de alta. Tem cara que não tem paciência, ele perdeu, vamos lá, essa estratégia aqui, só para que a gente consiga entender, ó, ele teve uma média aqui, ó, máxima de perdas consecutivas foram 8, ou seja, a gente vai chegar nesse ponto, mas ele perdeu 8 vezes seguidas, né, e teve uma perda aqui de 1.200. No pior cenário de perdas, ele perdeu aqui, ó, 4 vezes seguidas e ficou perdendo menos 1.512. Às vezes o cara tá aqui com 5 perdas, perdendo 600, 500 reais, ele fala, não, esse robô não é para mim porque já perdi 500 reais, vou parar. Pô, tá dentro da tua estatística, tá dentro do relatório, tá dentro da tua gestão de risco, mantém. Tu tem que analisar e tu tem que saber o que está fazendo. Tu tem que se planejar para essa gestão de risco e tu colocar um capital que tu consiga suportar essa queda para que tu consiga depois seguir em frente, beleza? Seguindo aqui, tem que analisar aqui o seguinte. Os possíveis cenários, pessimista, mediano e otimista. Esses três aqui eu já cheguei a comentar com vocês lá no começo do vídeo. Eu gosto de ser sempre pessimista, pensar sempre assim, ó, no lucro, eu acredito que eu nunca vou alcançar aquele lucro máximo ali esperado, e a perda, eu sempre espero que a perda seja um pouco pior. Então eu coloco sempre um capital que consiga suportar uma perda maior do que está previsto, e eu não espero um lucro tão alto, eu espero sempre um lucro ali menor do que eu sempre tiro 30% do lucro ali da parte boa e aumento também 30% da parte ruim. Isso é uma gestão também de risco que é legal, porque se tu se prepara para o pior e espera o melhor, é ótimo. Se tu chegar de cara e tu já se planejou ali para tu ter 30% pior do que esse resultado, então tu já está tranquilo, porque tu já vai estar com a gestão mais tranquila e teu risco já vai ser um pouco mitigado nisso, tá bom? Margem para operação, depende do ativo. Quanto que eu preciso de margem? Quanto que eu preciso para rodar um robô? Não sei, depende do ativo. Aí eu fiz aqui, ó, basicamente o seguinte, para o índice, mini índice no caso, a gente roda, eu acho que 500 reais por contrato é um valor interessante, porque tu tem uma margem ali, uma gordura suficiente para que tu consiga suportar as oscilações do mercado. Para o mini dólar, acho que 1.000 reais já seria um valor legal.
Para o CCM, que aqui que é o milho que a gente está fazendo, o milho futuro, acredito que R$800 é um valor interessante para que tu consiga ter de margem para cada contrato, tá? Os outros ativos tem que analisar cada caso, tem que ver quanto vale cada ticket, qual a variação média que tem no dia, tal, beleza? E agora beleza, encerramos aqui o mapa mental, a gente já deu uma revisada, já entendeu alguns conceitos, já tem aqui os indicadores que a gente já revisou, tu já conseguiu entender outros dados mentais, já conseguiu ver os tipos de estratégia, o processo de aprendizagem, que é muito importante saber onde você está. E se você está assistindo esse vídeo até agora, depois de quase 30 minutos, é interessante porque você está nesse processo de aprendizagem para que você consiga chegar na competência inconsciente. A gente vai chegar lá. Agora a gente vai para o principal. Peguei esse relatório do MetaTrader, vim aqui em relatório e exportei para o Microsoft Excel, né? Exportei para uma planilha. Todo esse relatório aqui eu joguei para uma planilha. Nessa planilha eu joguei para cá e consegui filtrar aqui, já fui destacando, deixei já meio que preparada essa aula aqui para vocês, para que a gente consiga analisar. Todo aquele relatório está aqui, ó, todas aquelas informações estão aqui. Aqui estão as operações que foram feitas, o lucro, perda que teve, a curva de capital que ele teve aqui também, ó, naquele período. Se conseguir aumentar aqui, a gente consegue ver com mais detalhes aqui a curva que teve, o saldo que foi seguindo, papapá. Tudo isso aqui trouxe do MetaTrader que está aqui nessa tela, aqui nesse gráfico, é igual a esse aqui. Beleza? Agora vamos lá. Isso aqui, ó, relatório do testador de estratégia, foi feito na corretora Clear. Aqui a configuração que a gente utilizou, o robô que a gente está utilizando é o SkyTrend H26 versão 1.1, o ativo é o milho futuro. Período, a gente pegou o M30, ou seja, o gráfico de 30 minutos, do dia 1º de junho de 2017 até o dia 10 de fevereiro de 2020. Foram 20 meses aí, foram mais de 20 meses na verdade, né? 17, 18, 19, eu falhei, não foram 20 não, foram mais do que 20 meses aí. Deu quase 3 anos, então deu 24 com menos 4 aqui, 12 menos 4, 24, foram 32 meses, né? 32, eu errei aqui. Em algum momento aqui eu coloquei, cadê? Média de operações, foram 20, aqui ó, foram 32 meses, né? Então vamos lá, aqui já mudou alguns parâmetros aqui, já começou a ficar mais interessante também. Vamos lá. Aqui são os parâmetros do robô, que já coloquei lá para vocês, a corretora, a moeda, capital inicial. Esse capital inicial aqui, ó, sempre desconsidere. Esse capital inicial foi só para rodar o teste. Como é que a gente vai chegar no depósito inicial, o capital inicial mínimo para rodar essa estratégia? Depois que a gente fizer toda essa análise, depois que a gente verificar cada dado deles, fazer a gestão, a gente vai conseguir chegar num valor. Esse valor que vai definir, ó, para cada contrato nesse robô, nessa estratégia, a gente precisa de X de dinheiro, de X de capital, X de margem livre lá para rodar lá na corretora, tá bom? Vamos fazer uma análise agora mais crua aqui do relatório, tá bom? Já deixei alguns pontos destacados, então me acompanhe. Nas barras foram 10.625 barras, foram muitas barras de 30 minutos foram rodando nesse período aqui, né? No capital líquido aqui a gente teve 25 mil reais de lucro em cerca de 2 a 3 anos, aí vamos botar 3 anos, então deu uma média de 12 mil reais por ano, cerca de R$1.000 por mês, tá bom? Teve um lucro e perda bruta aqui, aí a gente tem alguns outros parâmetros, fator de lucro, como a gente já acompanhou, fator de recuperação e o payoff. Lembra que a gente já acompanhou, já foi falando lá, a gente viu tudo, então vou trazer aqui de novo, fator de recuperação. Cadê? Ah, tá aqui do lado. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Tá, beleza, ó. Lucro líquido, a gente já tá aqui, certo? Deixa eu diminuir essa telinha aqui. Vamos lá. Lucro líquido a gente já teve. Fator de lucro, a gente já... Tô revisando aqui para ficar bem na tua cabeça. Fator de lucro, a ideia é que seja lucrativo, então tem que ser maior do que 1, de preferência maior do que 1.5. A gente tem um fator de lucro aqui de 1.6, está positivo. Fator de recuperação, interessante que seja maior do que 3, está dando 11. E o payoff está dando 33, e o interessante é que ele seja sempre mais alto, quanto maior melhor, tá bom? Não pode ser negativo porque é a divisão do lucro pela perda, então se der negativo porque a estratégia deu prejuízo, não foi lucrativa, tá bom? Aí vamos lá, tem aqui também o índice de Sharpe, isso aqui também a gente não precisa considerar no momento, tem esse AHPR e o GHPR, que é a variação que teve por cada operação no teu capital líquido, mas isso aqui considerando esse depósito inicial, então isso aqui a gente não considera, não precisa considerar isso, correlação, esses erros aqui, tudo isso aqui não precisa considerar, tá bom? A gente vai analisar só o que realmente importa. Então vamos lá, vou maximizar aqui a tela para que vocês consigam visualizar com mais detalhes. Vamos lá, aqui ó,
as barras, tudo beleza, vamos para o que importa. Quantidade de operações. Nesse período a gente fez 763 operações, certo? Foram aproximadamente 32 meses, né? Se a gente contar aqui, ó, do mês 6, 2017, 18 foram 12, 19 mais 12, 24, né? Com mais 8 meses, 32, foram 32 meses. Né? Essas 763 operações em 32 meses deu uma média de 23 operações por mês, que deu um resultado médio mensal de R$ 786. Aqui foi uma planilha que eu joguei. Como é que eu fiz? 32 meses, fiz esse cálculo aqui, uma média de 32 meses. Quantidade de operações dividido pela quantidade de meses, né? Quantidade de operações dividido pela quantidade de meses, deu 23, quase 24, tá bom? Meu celular está descarregando. 23, 24. Se a gente tem uma média de 22 pregões no mês, deu uma média de uma operação por dia, tá? Então a gente tem uma média de ganho diário aí de R$ 35. Isso foi a média. Então a gente tem uma média aqui por operação. Se a gente pegar aqui a quantidade de operações, a quantidade de valor, o lucro líquido pela quantidade de operações, a gente tem um lucro aqui em torno de R$ 33. Essa é a nossa média de ganho por operação, tá bom? Só que é o seguinte, ó, se tu bater aqui o olho, tá bem próximo mesmo. Então esse resultado realmente tá batendo, tá bem legal. Deixa eu diminuir aqui o volume que ficou alto pra caramba. Aí vamos lá, voltar pra cá. Beleza, gestão de risco. Como a gente está no milho futuro, eu falei que a gente tem que ter uma média de R$ 800 por margem, né? Por contrato de margem. Então beleza, já coloquei aqui, gestão de risco. Agora a gente vai começar a modelar nossa gestão. Quanto de capital eu preciso para rodar essa estratégia? Beleza? A gente teve aqui, ó, uma perda máxima, ou seja, o nosso rebaixamento máximo. Qual foi? Pelo que eu estou vendo aqui, ó, ele chegou a ter uma perda máxima, ou seja, ele teve um rebaixamento no saldo, né? Um drawdown no saldo de 1.800. Teve um rebaixamento líquido, ou seja, ele pode ter perdido esses 1.800, depois perdeu mais 200, 300 ali, depois voltou a ter lucro. Mas quem entrou logo no começo, ele teve uma perda máxima aqui, ó, de 2.191. Tá? Essa foi a perda máxima que o cara teve nesse período, beleza? E aqui é o seguinte, qual foi o lucro máximo que ele teve? Vamos analisar aqui para cá, né? Total de negociações, vamos lá. Tem a taxa de acerto de 41%. Perdeu 58% das vezes, ou seja, ele perde mais do que ele ganha, só que quando ele ganha mais. O maior lucro que teve por operação, ou seja, numa única operação, com um único contrato, ele teve um lucro máximo aqui, a máxima que teve foi R$ 1.900. Na perda, a máxima de perda dele foi de R$ 1.332. O fator de lucro que a gente teve aqui, contando no melhor e no pior cenário, foi de 1,43, está próximo de 1,5. Então a gente pode considerar que isso aqui tá bom. Mesmo que ele comece ganhando e depois perdendo, o fator de lucro ainda tá bom. Se a gente pegar a média de operações, vai dar um fator de lucro aqui de 2,28, que também tá muito legal, tá bem interessante. Já se a gente pegar aqui, ó, máximo de ganhos consecutivos. Qual foi o cara mais feliz que chegou nesse robô e colocou para rodar? O cara que teve mais felicidade nesse momento foi o cara que colocou o robô e teve 5 operações seguidas, direto, 5 ganhos consecutivos e teve um lucro de R$ 3.190. Foi o cara mais feliz do robô. Qual foi o cara que foi o mais azarado, que ficou mais frustrado, que ficou que deu mais azar? O cara já entrou tomando porrada. Foi o cara que teve máximo de perdas consecutivas. Ele teve 8 perdas consecutivas, chegou a ficar menos R$ 1.246 negativo. Só que teve outro cara que também foi muito azarado, que ele só teve 4 perdas, ou seja, ele não perdeu 8. Nossa máxima de perda no histórico foi de 8. Mas o cara só perdeu 4, mas teve uma perda de 1.512, ou seja, ele perdeu 1.512 em apenas 4 operações. E o rebaixamento máximo da estratégia foi de R$ 2.200 quase, tá bom? Então, mesmo tu tendo precisando ter 2.200 para rodar no mínimo essa estratégia aqui, o cara já poderia ter tomado de cara 1.512, tá? Então, como é que eu fiz essa análise? Eu peguei aqui, ó, o cara que foi mais lucrativo, o cara mais sortudo, teve 3.000 e pouco. O cara que perdeu mais, o cara que foi mais azarado, teve aqui, ainda assim, teve um fator de lucro de 2,11, ainda foi bom. Se tu pegou o pior cenário e depois, em seguida, tu pegou o melhor cenário, tu ainda teve um lucro bem legal, tá bom? Aqui eu botei o seguinte, qual foi o melhor período? Qual foi a parte mais assim, o cara que lucrou mais, foi 3.100. O cara que perdeu mais, foi 1.500. Só que é o seguinte, esse valor aqui é o que a gente precisaria para rodar a estratégia, era o máximo de perda que a gente teria? Não. O máximo de perda seria isso aqui, ó, R$ 2.200. Por quê? Ele pode ter perdido essas operações, ter tomado aqui uma porrada, ter ficado negativo aqui. Porque vamos lá, mais um adendo. Porque esse rebaixamento máximo do saldo ficou 1.800, se a perda máxima que o cara teve foi de 1.500. Ele pode ter perdido 1.500,
ter tido um lucro, isso aqui é uma sequência de perdas, aqui é a máxima de perdas consecutivas, foram 8 perdas seguidas, e aqui é o máximo em financeiro, quanto de dinheiro que ele perdeu o máximo de uma vez só, seguida, sem ganhar nada, só perdendo, foi isso. Só que ele pode ter perdido 1.512, ter feito um ganho de 200 ou 30, de 10, que seja, qualquer valor, e depois ter perdido mais. Chegou no rebaixamento máximo do saldo de 1.800. Então eu não considero como a maior perda ter sido essa daqui de 1.500. Consideraria essa daqui de 1.800. Só que ele pode ter perdido os 1.800, que foi o que aconteceu, que é o que o relatório está me dizendo. Logo em seguida ele entrou numa operação negativa de novo, só que o preço depois voltou e saiu no lucro. Então ele chegou a ficar negativo R$ 2.200 desde que começou a fazer as operações. Então eu consideraria o pior momento aqui, o cara que foi pior foi o cara que chegou aqui e ficou com esses 2.200 negativo, foi esse valor aqui. Porque mesmo ele perdendo com tudo, conseguindo, diminuindo, perdendo, chegou no negativo, o máximo de perdas que teve nessa estratégia foi 2.200, beleza? Eu consideraria 2.200. O máximo de ganhos que teve consecutivo, o cara mais feliz foi esse aqui que teve 3.190, vou até botar aqui 3.200 para arredondar também. Beleza? Então aqui vamos lá. O cara que teve isso aqui, a gente pode fazer aqui um payoff rápido, esse dividido por esse, tem um payoff de 1.45. Ainda assim é um payoff muito legal, muito interessante, bem próximo desse aqui, que é as perdas e ganhos, e bem próximo do valor que está aqui, nosso fator de lucro, né? Bem próximo não é payoff, é fator de lucro, do que a gente estava estipulando, que é 1.5, beleza? A gente conseguiu já analisar, conseguiu verificar qual foi a maior ganho, qual foi a maior perda. Quantidade de perdas consecutivas foram 8. Máximo valor que ele perdeu de uma só vez foi 1.500. Então vamos lá. Tu começou a rodar uma estratégia. Tu sabe que é o seguinte, ó. Nos últimos 32 meses, o máximo de perdas consecutivas que ele teve foram 8. Então se tu já está tomando 10 perdas consecutivas, pô, analisa o que está acontecendo. A estratégia talvez já não esteja mais tão boa. Tá? Tu começou a rodar o robô, já está com menos 3.000 negativo. Pô, porque já passou o nosso relatório ali, já passou do nosso backtest, já passou do nosso benchmark, já está diferente do que a gente está se planejando. Então para e revisa, faz um novo backtest, uma nova gestão de risco. Porque ou o mercado mudou, o ativo mudou, alguma coisa mudou. Mas a estratégia já não está mais se encaixando dentro do que a gente analisou. Beleza? E aqui vamos lá. Eu fiz aqui só só sintetizei aqui mais ou menos tudo isso que está aqui para que a gente consiga imaginar. Foram 32 meses, então a gente teve uma média de 23 operações por mês, né? Um financeiro aqui médio de R$700. Como são em média 22 pregões, então a gente teve uma média de 1,08, ou seja, vários dias com uma operação e alguns dias com dois, um ou outro dia com 2 operações, né? Teve uma média de ganho de R$35. Por operação a média foi de R$33, então a nossa média de operação é 33. Apesar da média de lucro ter sido essa e a média de perda ter sido essa, a média por operação deu R$33. Para gestão de risco, vamos lá. O que é que eu utilizei para gestão de risco? Margem R$800, que a gente está operando no milho. Se fosse o índice, botaria 500, dólar colocaria 1.000. Se fosse outro ativo, você ia colocar aqui o valor que você quisesse. Capital mínimo, vou botar aqui, ó, 2.200, foi o valor que a gente chegou aqui. Com esse valor mínimo aqui, eu consigo mensurar que eu preciso de no mínimo R$2.200 de margem livre lá na corretora para que eu consiga segurar esse rebaixamento. Só que isso é extremamente arriscado tu colocar só isso, porque tu vai perder e tu não vai ter mais margem para recomeçar. Então não adianta, tu tem que ter sempre a gordura. Por isso que essa margem está aqui, porque era interessante que tu tivesse no mínimo esse daqui mais a tua margem aqui de garantia para tu rodar. Então teria no mínimo R$3.000, certo? O perfil agressivo é isso daí, que tu pega a margem mais o capital mínimo, bota para rodar. Porque tu sabe, ó, se der merda eu ainda tenho R$800 aqui e vou botar para rodar. Esse é o perfil super agressivo, é o cara que tá dando all-in, sabe que pode perder e vai botar para rodar e só bota um valorzinho ali a mais. Eu gosto de colocar sempre 30% a mais de capital, para que eu consiga ter uma folga. Então vou botar aqui, ó, 1.3. Então interessante para essa estratégia aqui, eu vou botar aqui até arredondado aqui 1.25. Vou botar 1.3 mesmo. 30% a mais de margem. Então, para rodar essa estratégia, o interessante seria tu ter R$3.660 por contrato, certo? Em cada contrato, tu teria R$3.666. Deixa eu botar 1.5 aqui para ver se fica um valor redondo, só para facilitar os cálculos depois. Foda-se, vai ficar 1.3 mesmo. Beleza? Então é o seguinte, ó, a rentabilidade média, que a gente teve 786, né, para esse capital seria uma rentabilidade média de 21%. Pô, uma rentabilidade absurdamente boa. Só que se tu tomar teu stop, tu vai perder 60%. Se tu tomar esse stop aqui, nessa porrada aqui, tu vai perder 60% do teu capital investido. Então é um stop que dói. Vale a pena? Tem que analisar. Perfil moderado, já colocarei aqui 2,5. Então já seria duas vezes e meia esse valor aqui mínimo recomendado.
né? O interessante é tu botar sempre 2. O estudo mesmo fala para fazer isso aqui, ó. 1, 2 e no mínimo 4, certo? Eu gosto de botar uns 30% a mais. Então aqui seria tipo 3.600, né? Na verdade aqui que estaria mais 30%. Mas enfim, vou deixar desse jeito aqui para que você consiga analisar cruamente. Eu coloco 30% a mais, para que tenha uma folga, uma gordurinha a mais, certo? Então no mínimo 3.000 para rodar, certo? A rentabilidade seria de 26%, o stop de 73%, stop que dói. Mas se você está se planejando, você já sabe dos riscos, você vai ter condições de rodar. Uma estratégia, gestão mais moderada, ou seja, tu não tá indo, o robô não é agressivo, a estratégia não é agressiva. O que vai definir se ele é agressivo ou se ele é conservador ou moderado é a tua gestão de risco, certo? Então se tu tá com um perfil aqui mais moderado, eu quero arriscar, mas eu também não quero aloprar. Então tu bota aqui, ó, 5.200, é 2 vezes esse valor. Tá até errado isso aqui. Esse valor aqui é igual a esse vezes esse aqui. Esse aqui é esse vezes esse e esse aqui é esse vezes esse. Pronto, agora tá certo. Beleza, bateu. Agora sim, o perfil moderado é 2 vezes esse capital. Então, para tu rodar a estratégia com um pouco mais de moderação, tu tem ali uma tranquilidade, pô, vai ter uma rentabilidade, tu bota 2 vezes o valor para cada contrato. Então, tu vai rodar com um contrato, tem que 6.000 aqui e deixa essa operação rodando. Vai ter um lucro médio de 13%. E o teu stop vai ser em torno de 36%. Então tu consegue, por exemplo, tomar 3 stop, 3 porradas dessa daí, até tu quebrar tua conta, né? Tu vai tomar uma, tu vai ter margem para recuperar, pode tomar outra, consegue recuperar, mas pô, se tomar 2 dessa aqui e perder 4.000, se passaram 32 meses e o máximo que ele chegou foi de 2.000, se tu já tomou 3, para, que já tem alguma coisa errada, porque pô, já fugiu da tua estatística. Já teve mais perdas consecutivas, tu já teve uma perda maior consecutiva de uma vez, tu já perdeu mais do que isso aqui consecutivamente, tu chegou a ter um rebaixamento muito grande e depois voltou, tu analise sempre esses valores aqui, tu sempre tem que ficar de olho nesses valores para tu ver se essas métricas aqui estão batendo com o que tu tá rodando na conta real. E o perfil conservador é aquele cara que bota 4, 5 vezes esse valor aqui mínimo para rodar, porque tu vai ter tranquilidade. Pô, vamos lá. Tu coloca 12 mil reais para rodar com essa estratégia. Com 12 mil reais, tu vai ter uma rentabilidade de 6,56% ao mês. Pô, isso é muito bom, é maravilhoso. E o teu stop é de 18%, certo? Se tu quiser, tu pode ainda colocar aqui para baixo, se é um perfil mais conservador, eu quero botar para 5 vezes, certo? Caramba, esqueci de travar a fórmula lá. Vamos lá, esse vezes esse, pronto. Beleza? 15 mil reais aqui para rodar, tu teria um lucro médio de 5% ao mês e um risco de 14, 15%. Pô, tu vai arriscar 15% do teu patrimônio para rodar essa estratégia, vai ter uma rentabilidade em torno de 5%. É uma estratégia que vale a pena. Tu já consegue ter um pouco mais de tranquilidade. Se tu perder esse capital, tu já vai ficar tranquilo, não vai te abalar muito, mas nem todo mundo tem esse valor para colocar nessa estratégia. Então, muita gente que eu vejo, ele vai logo nesse perfil agressivo. Toma a primeira porrada, fala, robô não presta, a estratégia não funciona, isso aqui não é para mim, dei trade na merda e nada presta. Pô, se tu tivesse um capital um pouco maior, tu teria já suportado essa perda, tu conseguiria ter capital, ter folga para tu recomeçar. Mesma coisa o setup do SA220 que a gente tava rodando lá. Sempre falei, cara, no mínimo a gente precisa ter 5 mil para rodar, que é isso aqui, agressivo. 4 mil de margem livre, bota 5 mil porque eu já arredondo um pouco mais para cima. 4 mil de margem livre, 4.200. Pô, o cara bota só 5 mil, primeiro stop que tu tomou, perdeu. Aí o cara fica, pô, isso aqui não é pra mim, caramba, eu perdi. Mas se tu já tivesse entrado com 10 mil, tu teria tomado stop e ia fazer, não, beleza, vamos tentar recomeçar. Tomaria outro, ficaria dolorido ali, mas tu ia, entendeu? Mas se tu botou só 5, tomou, já era, acabou, não tem mais o que fazer. Entendeu? Basicamente é isso, tomou, já era, não tem mais o que fazer. Tu vai ser stopado mesmo, porque tu não vai ter mais margem, não vai ter mais capital para que tu consiga suportar aquele rebaixamento. E aqui os cenários otimistas, mediano e pessimista foi aquele que eu tava mostrando, né? Otimista é o cara, eu sempre coloco assim, ó, é o cara que vai visualizar sempre as melhores coisas. Vamos ver o melhor cenário. Esse aqui é o otimista. Pessimista, esse aqui, ó, já entra tomando porrada. E o mediano é o cara que vai fazer esse ajuste aqui, que vai chegar nessa gestão para chegar nesses valores, para que consiga imaginar qual é a melhor gestão para essa estratégia. Beleza? Antes de tudo isso aqui, antes de finalizar esse vídeo, já ficou bem longo, mas ficou bem interessante que a gente conseguiu abordar muitos conceitos que no final eu vou trazer para otimização. Antes de finalizar aqui, eu nem sei quantos minutos já tenho, eu já estou com 48, foi um vídeo bem completo, né? Me preparei hoje o dia inteiro, fui trabalhando, montando essa aula aqui para vocês, para que eu conseguisse passar o máximo de informações sem deixar nada vago ou esquecer algum conceito.
O interessante de tudo é que vocês consigam imaginar o seguinte: eu consigo poupar todo mês R$1.000. Walter, eu tenho R$1.000 aqui todo mês que eu consigo disponibilizar para fazer as operações. Eu consigo investir R$1.000 todo mês. Esse é o valor que eu consigo para aplicar. Separa 40%, 50%, 20%, não sei, depende do teu perfil. Eu sou mais agressivo, eu gosto de arriscar mais. Separa 40%. Então tu pega esse valor aqui, ó, vezes 4. 40%. Então tu vai ter, ó, sempre R$400. Todo mês tu tem R$400 para alocar em robô, em estratégias, e montar teu portfólio. Interessantíssimo isso aqui, ó, portfólio. Eu vejo muita gente rodando apenas um robô com uma única estratégia, rodando de um único jeito, e quando toma uma porrada, fica sem pé nem mão, fica sem pai, sem nada. Meu amigo, portfólio é fundamental para sobrevivência. Portfólio, estuda, veja isso aqui, lembra portfólio. O que é um portfólio, Walter? Eu tenho essa estratégia, preciso de 3.000 para rodar no mínimo, ok? Monta outra estratégia, preciso de 2.000 para rodar ao mínimo. Já preciso de 5, vou ter 2 estratégias. Vai montando várias estratégias, de preferência que elas sejam inversamente correlacionadas. O que é isso? Pô, eu tenho uma estratégia que ela é seguidora de tendência, vai ser ruim em momentos lateral. Eu tenho outra estratégia que ela é contra a tendência, então ela já é melhor nesse momento mais lateral, mas quando eu pego uma tendência ela vai se dar mal. Então uma estratégia compensa a outra. Já tem uma que vai pegar só esse momento de consolidação ali mesmo, de congestão, mas quando ele vai para qualquer um dos lados ele se lasca de todo jeito, ele não tem jeito. Então tu vai montando essas estratégias, pega uma mais scalp, pega uma mais swing, vai fazendo outras estratégias, tu vai montar tua carteira de robôs. Montando tua carteira, tu consegue aumentar teu patrimônio, tu consegue aumentar principalmente a tua rentabilidade sem necessariamente aumentar teu risco, porque uma estratégia vai compensar a outra. Enquanto uma está ganhando, outra está perdendo, e tu vai começando a contrabalancear e tu vai montar uma carteira de que consiga tirar o máximo de proveito daquelas operações e tu consiga proteger teu capital ao máximo, beleza? Basicamente é o seguinte, ó, peguei esses R$400, Walter, o que é que eu faço com ele todo mês? Cara, separa R$400, vai acumulando, vai guardando e vai colocando em robô. Essa estratégia precisa de 3.000, guarda, daqui a 8 meses, 9 meses, tu já vai ter capital para que tu consiga aumentar um contrato. Tu vai pegar a rentabilidade dela que teve, tu vai somar com isso aqui, para lá na frente tu montar em outro capital. Ah, Walter, só tenho R$400 e o que é que eu posso fazer? Cara, aloca nessa estratégia, deixa de margem aqui de garantia, porque imagina, tu tem 800, tu tem aqui 3.000, se tu mês que vem tu tomou uma porrada, tu botou mais 400 aqui, então tu tomou uma porrada de 2.200, né? Vai sobrar 800, só que tu já chegou com mais 400, então mês que vem tu vai ter os 800 mais os 400 que entrou agora, então tu vai ter 1.200 já livre. Então tu já consegue rodar essa estratégia com muito mais agressividade, mas tu consegue ir rodando, tu consegue ir melhorando essa estratégia cada vez mais. O interessante é, separa uma verba mensal para tu aportar nos robôs. Ah, só tem esse robô. Junta uma grana, pega o lucro que ele está gerando aqui e coloca em outro robô. Vai aumentando a tua carteira, vai chegar um ponto que vai ter 10, 15, 20, 50 robôs. Mas imagina, minha meta para 2021 é ter 50 robôs rodando. Seja no Forex, no índice, no cripto, onde quer que seja. Eu quero, por exemplo, lá no Forex eu quero botar $100 e cada robô me dá $1 por dia. 50 centavos de dólar por dia. Então, se eu tiver 500, $200, eu não sei quanto eu vou ter. Mas ele me dando $1 por dia, se eu tiver 10 robôs, eu vou estar fazendo $10 por dia. Quanto de capital eu preciso para rodar? Vou modelar a minha estratégia para que eu consiga ter esse resultado. Então eu vou aumentando a quantidade de robôs, de estratégias diferentes, para que eu consiga ir aumentando minha renda passiva baseada nos robôs. E essa grana que eu vou separar do meu caixa, do meu salário, da minha fonte de renda, eu vou separar e vou alocando cada vez mais, vou criando novas carteiras, aumentando meu portfólio, aumentando meus investimentos, diversificando cada vez mais com robôs. Eu espero que eu tenha conseguido atingir meu objetivo de passar para vocês aqui, até botar minha cara maior para que vocês consigam ver com mais. Eu espero que vocês tenham conseguido, que eu tenha conseguido atingir o meu objetivo, que era mostrar para vocês aqui um relatório, rodar um backtest aqui para vocês, fazer uma análise um pouco mais chata, um pouco mais enfadonha aqui de como é que funciona, o que é cada item, como é que eu monto um perfil. É chato, mas isso é fundamental para que a gente consiga modelar uma estratégia. Essa estratégia aqui, como eu já tinha falado, é uma estratégia para o milho. Não compartilhei com ninguém ainda, fiz um resultado agora, fiz um teste, fiz umas otimizações aqui, que inclusive vou fechar o vídeo falando o que é cada coisa dessa. Peguei esse backtest, joguei lá e botei para rodar. Simplesmente está aqui, essa estratégia está rodando, está tudo beleza, está aqui o gráfico, está o resultado das operações. É uma estratégia simples, com um contrato apenas e funciona. Peguei um período maior, não peguei 2, 3 meses, peguei de quase 3 anos para que a gente consiga analisar e ter uma base mais sólida das informações para que a gente consiga visualizar com mais frieza. Se eu quiser pegar aqui ó, de todo o período histórico completo, vai de 2015 até agora 2019.
Vou botar para rodar a mesma coisa, não mudei nada, vou botar para rodar aqui e vamos ver o gráfico seguindo. Olha só que curva bonita que ele fez, ó. Uma curva linda. E olha o lucro que deu, 70 mil. Né? Se a gente for analisar no gráfico, aqui no final de agora de 2020 foi quando teve uma das maiores altas que teve, foi quase 20 mil aqui de alta, entendeu? Por isso que eu não preferi pegar esse período aqui do meio, que é um período mais, vamos dizer assim, mais próximo da nossa realidade, que eu acredito que o nosso futuro agora, a partir de 2021, vai ser esse período meio aqui do meio, não vai ser mais essa alta que teve, porque a bolsa caiu muito, subiu, se bem que o milho é descorrelacionado com o índice, né? O milho não tem muita relação, depende muito de produção, é outro ativo, são outros cenários, beleza? Mas a gente conseguiu pegar daqui nas informações e fazer o nosso relatório. E aí, agora eu espero que você seja capaz, eu espero que tenha conseguido te passar as informações para que você consiga ser capaz de analisar uma estratégia, ver qual é o risco que teve na operação de perda máxima, de rebaixamento máximo, ver qual foi a média de ganho, qual foi a maior sequência de ganhos, maior sequência de perda, qual é a média de ganho, taxa de acerto, payoff, retorno esperado, fator de recuperação, fator de lucro. É uma tralhalada de coisa aqui, mas é interessante, você precisa saber. Se você está trabalhando com robô, isso aqui é fundamental, tá bom? Para otimizações, como já alguns de vocês já me perguntaram, como é que funciona rapidamente antes de fechar 1 hora. Vamos fechar aqui otimizações. Rapidinho, só um adendo. Otimizações, você vem aqui, algoritmo completo lento. Vai sumir essa parada para deixar saldo máximo mesmo. O que é que vai mudar? Aqui no parâmetro de entrada, você vai ter as operações aqui do robô, né? As opções do robô. E vai ter esse campo, iniciar, passo, parar e passos. O que é isso? Vamos lá, essa estratégia eu quero fazer um teste. Eu quero testar aqui o período. Eu quero ir da média 10 até a média 50, de 2 em 2. Vou pegar 10, 12, 14, 16, 18, 20, lá até 50. Vão ser 21 passos, ou seja, ele vai fazer esse mesmo teste rodando cada um individualmente, né? Mas eu quero testar também o método. Eu quero que a média seja da simples até a média exponencial, a linear weight aqui. Como é que funciona? Vou botar aqui, ele vai seguindo esses passos, serão 4 passos. Ao total teremos 84 possibilidades, né? Probabilidade. 84 resultados diferentes. Cada um ele vai seguindo. A média 10. Ele vai fazer o teste simples, depois o teste exponencial, depois o smooth e depois o linear weight. Ele vai para a média 12, ele vai fazer 1, 2, 3, 4. 14, mesma coisa, vai de 1 por 1. No final desse teste ele vai gerar resultados de otimização. Pô, tava mostrando aqui e tava na outra tela, foi mal. Resultados de otimização. Vamos lá, parâmetro de entrada, configuração, tu vai mudar aqui de desabilitado, vai botar em algoritmo completo, você deixa isso aqui saldo máximo mesmo. Parâmetro de entrada, tu vai ticar aqui no canto o que tu vai querer ver, vai ter iniciar, passo e parar, vai ter os passos aqui, volta o vídeo aí, escuta o que eu falei e vê isso aqui para não ficar muito longo. E no resultado de otimização tu vai ter todos os relatórios, o relatório de todas as operações que foram executadas, né? Baseada nos parâmetros que tu colocou para ser otimizado. Então vamos lá, se eu quiser organizar aqui, né, na sequência pela média, ele vai pegar a média de 10, ele vai pegar a média simples, exponencial, 12, vai de 1 por 1 e vai te dando o resultado. Quais são os resultados? Ele não dá um resultado bonito igual esse aqui, ele já vai te dar um resultado mais conciso, mais enxuto. Quantidade de operações, vai ver o lucro, vamos botar aqui para a quantidade de operações. O máximo de operações que teve o lucro, o resultado. Aqui o passe foi na sequência, né, daqueles foram 84, esse aqui foi o 63º na sequência. Fator de lucro, retorno esperado, rebaixamento, fator de recuperação, índice de Sharpe, que a gente também não precisa olhar, e aqui a média que ele utilizou, isso aqui. Como é que eu cheguei naquela estratégia? Peguei o rebaixamento, fui analisando de 1 por 1, vi, pô, beleza, esse rebaixamento tá legal, tá baixo, quero um rebaixamento baixo, ó, o celular tá descarregando. Rebaixamento baixo. Eu quero um payoff que seja legal, acima de 3. Eu quero um fator de lucro acima de 1.5, beleza? Fator de recuperação também tem que ser alto. Pô, isso aqui tá interessante. O fator de recuperação maior do que 3 e o retorno esperado bem alto. Pô, isso aqui tá tudo passou, tudo tá bonito. Quantidade de operações foram legais. O lucro máximo, beleza. Qual foi a média que eu utilizei? Média de 16 linear weight. Pô, beleza. Eu venho aqui executar teste único. O que é que o bicho vai fazer? Ele vai rodar aqui, configurar exatamente como eu quis, vai rodar um teste único, vai me dar o gráfico do período e vai te dar um relatório daquele que tu queria. Ele vai fazer um teste novo só com aqueles parâmetros que tu definiu naquele resultado de otimizações. Então tu vai testando de 1 por 1 aqui, vou pegar esse aqui qualquer, nem sei o que foi que aconteceu. Ele vai dar vai fazer outra coisa, vai fazer uma nova curva aqui e vai dar um novo resultado. Beleza? Se eu quero pegar aqui o que teve o maior rebaixamento, qual foi que teve o maior rebaixamento? Foi esse aqui, ó. Teve um lucro pequeno. Eu vou botar aqui teste único, tu vai ver que a curva dele aqui já ficou uma curva mais, ó, com mais queda, com mais porradona. E aqui tu vai ter um novo relatório, tu vai fazer análise para verificar se essa estratégia é boa ou não. Ó, 58 minutos, como prometido, menos de que 1 hora.
tá bom? Aqui nos agentes, né, só para finalizar, nas otimizações, para cada passo desse aqui, ele vai definir um agente para trabalhar com isso aqui. Esse aqui na nuvem, para você vai vir desabilitado, não vai usar, então vou até fechar. E aqui é a quantidade de cores, ou seja, teu processador, cada processador tem os núcleos, são os core, né? Cada core ele vai trabalhar de forma independente. Quando tu vai fazer o teste único, um teste de volta aqui, teste único normal, ele só vai usar o primeiro. Quando tu vai fazer a otimização, ele usa todos. Então teu computador vai travar. Então é interessante que tu consiga, que tu trave tu desabilite algum deles aqui, para que senão teu computador vai travar e vai ficar muito lento, entendeu? Mas basicamente é isso. Ó, 58 pontos, ainda tem um minuto e um segundo. Então, ó, otimizações, ele vai usar teus processadores, cada núcleo ele vai dividir a quantidade de tarefas, né, a quantidade de passos que teve, né, aqui nesse caso aqui seriam 40 e pouco, ó, 84, então ele vai dividir aqui com os agentes, ou seja, com os teus core, vai dividir as tarefas e cada um vai fazendo um e vai, no momento que for finalizando aqui as tarefas, ele já vai alimentando essa planilha aqui, essa tabela, tá bom? E aqui tu vai fazer análise, tu vai ver, por exemplo, eu quero testar o robô, por exemplo, o Sky One aqui. Eu quero fazer um teste, se eu quero saber se o período que eu estou utilizando, o desvio que eu quero utilizar. Eu quero desvio indo do 160, de 10 em 10 até o 250. Teremos 10 passos, ele vai ser 60, 70, 80 até chegar lá. E no final ele vai te dar esse relatório aqui. Beleza? Antes de finalizar, valeu, obrigado, tamo junto. Qualquer dúvida, me manda um WhatsApp, um e-mail, clica aqui em curtir, compartilhar, faz a parada toda aí. Vou finalizar antes de 1 hora. Vou esperar dar 59 aqui que eu sou legal. 57, 58. Falou!